Meu nome é Nelly Maria da Conceição, tenho 64 anos, nasci em Augusto de Lima, em Minas Gerais. Eu fui criada num pé de uma serra, com muita luta, porque meus pais eram fugitivos e eu não sabia, então fui criada no pé de uma serra, pertinho de Augusto de Lima. Só com os 10 anos que eu mudei para Augusto de Lima para me entrar para a escola. Eram fugitivos do cangaço, Era né? fugitivo do cangaço e eu não sabia. Pertenceram ao bando do Lampião. Eles pertenceram ao bando de Lampião. E só em 2005 quando eu encontrei o meu irmão, que eu vivi atrás dele, em 2005 que eu encontrei meu irmão, que a história veio à tona. Nelly, como você e seus irmãos passaram a infância? A minha infância, minha e dos meus 2 irmãos mais velhos, foi uma infância muito sofrida. Foi na roça, na beira, né, no pé de uma serra, lá chamava Riachão. A gente comendo mocó, papai caçava muito e a gente vivia de caças, tatu, veado, e mandioca, abóbora, e tomando banho em rio, não tinha nenhuma toalha para secar, o sol vinha, a gente ficava sol, 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 depois o sol vinha, a gente bufo, caía daquele barranco, caía na água de novo. Naquele córrego tinha muita piaba, que eu tenho muita saudade, porque minha mãe, para o sustento, ela pescava aquelas piabas com a peneira e punha no sol para secar, salgava e depois ficava uma delícia essa piaba, que nunca mais eu comi uma piaba tão gostosa igual. A vida é maravilhosa, Nelly. É. Nelly, como era Jovina Maria da Conceição e José Antônio Souto como pais? Minha mãe era muito brava. Uma vez, assim, eu já estava menina, já tinha meus irmãos, meu pai lá fez uma lembrança ruim que eu tenho dela, mas eu não guardo mágoa porque é questão de tratamento eu conselho para dar. Exemplo para gente, para ensinar. Ela fez um arroz de leite e ela usava aqueles pratos, a gente usava aqueles pratos de frande, né, de porcelana, né? Aí ela pôs pro papai, pôs pro Murilo, que era o mais velho, pôs pro João e pôs para mim, que o meu era menor, o meu era mais pouco. Aí eu fiquei olhando para aquele prato de arroz e ela falou, come.
Eu falei, não quero. Ela falou, mas come, minha filha, por que você não quer? Você pediu para fazer arroz, eu não quero. Não quer por quê? Ah, porque o meu é menor. O do papai tem mais, o do Murilo tem mais e o meu é menor. Pois agora você vai comer, a panela é toda. Aí ela me fez eu comer aquele prato e o resto que tinha na panela você vai comer todo. Aí eu comendo toda coisa, aí fui pedir socorro pro papai. Papai, mamãe tá fazendo também. Tá fazendo comer arroz. Sua mãe mandou você comer, então obedece a ela. Você vai comer tudo, senão ataca, cai. Você vai apanhar. Você vai apanhar de mim e de sua mãe. Ô Nelly, o seu pai foi rigoroso na criação de vocês? Foi rígido? Foi muito rígido. Eu lembro que João, mas rígido, mas porém muito cuidadoso com a gente, sabe? Por exemplo, a gente morava na roça, aí fizeram uma queimada, e essa queimada queimou um toco. O toco ficou um toco preto, parecendo um gato. Eu estava voltando de algum lugar, que era caminho que eu tinha que passar, eu vi aquele toco preto, para mim era um gato, era uma onça, e eu comecei a gritar, gritar. Quando eu comecei a gritar, papai já veio com a espingarda. O que foi, minha filha? Ah, papai, é uma onça ou um gato que quer me picar. Quando ele aproximou, que foi atirar, era um toco que tinha queimado, e o toco estava assim, sabe? Parecendo uma onça. E parecendo uma onça, parecendo que eram as orelhas. Certo. E outra ocasião também, ele para me defender com raiva, lá em casa tinha muito carneiros. E tinha aqueles chifrões virados assim. O carneiro veio e me deu uma chifrada. Eu com vestidinho enrolei, caí. Caí, o carneiro me jogou longe. Papai pegou aquele carneiro, jogou o bicho no chão, trepou em cima dele e pegou e pôs a língua dele para fora e vem cá. Aí eu fui. Ele me fez eu morder a língua do carneiro para vingar, sabe? O carneiro babando, aquela baba horrorosa, e ele morde, morde. Você tem que morder para descontar. Aí, uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, ele querendo me defender, vingar por mim aquele tombo que o carneiro, aquela chifrada que o carneiro me deu, sabe? Assim, antes de seus pais revelarem que foram cangaceiros, né? Você tinha alguma desconfiança sobre isso? De cangaço, não. O que passava na sua cabeça? O que passava na minha cabeça era que os dois eram nordestinos, pareciam demais. O que eu, sabendo que nordestino tinha uma história de ser muito safado, o que me passava pela cabeça é que papai era casado com a irmã da mãe, ou mãe casada com a irmã do pai, e um tinha fugido com o cunhado. Sabe? É porque eles não falavam, principalmente o papai não falava, não tocava em nome de parente e irmão. Mamãe não, mamãe já falava dos irmãos. Tanto é que eu não tinha brinquedo, lá em casa tinha a roça de milho, aí eu tirava aqueles espigas de milho, aí brincava com as espigas de milho, as magrinhas. E as loirinhas era a tia Hilda, tia Rosinha, eram minhas tias. Agora, os gordinhos eram os homens, que era tio Pedrinho, tia Enóquio. Fantasiava, né? Fantasiando. E tipo assim, eu tinha uma loucura para ter um primo. Todo mundo, meus colegas, tinha avô, tinha avó. E tinha primo. Se eu conhecesse você antes de 2005 e eu gostasse de você, eu te chamava. Até posso te chamar de primo e você ia virar meu primo. Isso para suprir a falta, né, Nelly? É, Ô, Nelly, assim, como você ficou sabendo? Como foi o primeiro contato? Como foi a primeira pista que eles soltaram
Assim, referente que eles eram do cangaço. Como foi o primeiro contato? Não, o primeiro contato foi assim, porque eu estava em busca do meu irmão. Desde que quando eu descobri uma foto, pega aquela foto lá, mano. Aquela foto nas coisas que eles trouxeram, aquela foto. Na bolsa, tinha a foto da tia Hilda, tinha uma foto dos irmãos da minha mãe. E tinha a foto do Inacinho. Aí eu já estava mais ou menos com uns 10 anos. Falei, mamãe, que menininho é esse? Aí, esse é seu irmão. E cadê ele? Aí tivemos que deixar em Pernambuco por causa de uma seca que teve lá em 38. E isso falando do Inacinho, né? Do Inacinho. Certo. Teve em 38. Como o Augusto Lima não tinha rádio, não tinha nenhum meio de comunicação, aquilo ficou na minha cabeça. Meu Deus, mas será onde que está meu irmão? Meu irmão está por aí, que vontade de conhecer meu irmão. Quando foi na década de 60 e pouco, viemos para Belo Horizonte. Aí estava passando, aí fiquei conhecendo televisão. Aí estava passando na época um programa que chamava Porta da Esperança, no programa de Silvio Santos. Aí eu escrevi uma carta para o Silvio Santos, pedindo para ele encontrar Inacinho, filho de José Antônio Souto, porque até então era o nome que eu sabia. Inacinho, filho de José Antônio Souto e de Jovina Maria da Conceição. Aí minha mãe falou assim, minha filha, quem é Silvio Santos? Silvio Santos não é macho para achar Jovina Maria da Conceição, não. Quem é ele? Ele não vai achar Jovina Maria da Conceição, não. Mas assim mesmo eu mandei a carta, sabe? Naquela esperança, e a nossa televisão era uma televisão preta e branca, telefone, comprada assim com muita luta, que foi nessa primeira televisão, e aos domingos eu ficava em frente àquela televisão, vendo a porta se abrir para aparecer o Inacinho. Minha esperança de aparecer o Inacinho, nunca apareceu, até que o programa acabou, né? Aí eu continuo, mas eu nunca perdi a esperança de procurar Inacinho. Eu viajava muito para a exposição de agropecuária e uma dessas viagens, mesmo, porque eu sempre gostei de bota, de chapéu, de lenço no pescoço, em uma dessas viagens minha para a exposição de agropecuária, eu roubei numa rodoviária um catálogo do estado de Pernambuco, porque meu pai tinha solto, meus irmãos todos tinham solto. Então eu imaginei que o Inacinho também tivesse solto. Aí, quando eu recebia pagamento, na minha casa ainda não tinha telefone, foi na década de 60 e pouco, 70, na minha casa ainda não tinha telefone. Isso nessa época você já procurava pelo Inacinho? Já! Desde os anos 60, 70, né? Isso. Já procurava para a busca, já que tinha começado já, né? Já. Certo. Aí aí eu comprei uma caneta vermelha e quando eu recebia pagamento, eu comprava um monte de ficha. Aquelas fichas ia para o telefone público procurar os soltos. Aí eu sempre procurava. Isso em toda a relação do Pernambuco, né? Pernambuco, Quem assinava solto, você ligava? Solto, eu ligava. Tem Inacinho, não. Um dia passou um caminhão todo fechado, solto. Eu fui atrás do caminhão. Porque devia ser do meu irmão, quem sabe aquele caminhão é do meu irmão, sabe? Aí era uma empresa que não tinha nenhum Inacinho, não tinha nada a ver com Inacinho, sabe? Assim, era uma pista totalmente falsa, né? Era tudo falsa. Você procurou um sobrenome que não existia, né? Que não existia, na Que foi verdade, criado pelo seu pai e por sua mãe, né? Porque assim, como todos sabem, né? Antes do cangaço, sua mãe chamava Durvalina Gomes de Sá, né? E o seu pai, Antônio Inácio da Silva, né? Mas eu não sabia disso. Durante o cangaço, eles passaram a chamar Morena e Dovinha, certo? Depois de 1940, o seu pai adotou o nome de José Antônio Souto e sua mãe de Jovina Maria da Conceição. E eles fizeram um trato, um pacto entre os dois.
depois do cangaço, quando foi para a gente entrar para a escola, tirar um documento que era atestado, como é que é? Atestado, não, certidão de nascimento, que precisou para a gente entrar para a escola. Eles fizeram um trato entre os dois, que a partir daquele momento que ele ia se chamar José Antônio Souto e ela Jovina Maria da Conceição. E que nenhum, se eles tivessem filho, que nenhum filho jamais ia ficar sabendo que eles tinham mudado de nome e que tinha sido do grupo de Lampião. Era um pacto, que aquele segredo ia ser enterrado na mesma sepultura. Cada um ia levar na mesma sepultura. Valeria, assim, na sua opinião pessoal, né? Sim. O que levou, né, o seu pai e sua mãe a revelar o segredo? Na verdade, papai e mamãe nunca revelaram o segredo. Nunca foi revelado. Se não fosse eu encontrar o meu irmão, e nasci em 2005, mamãe e papai tinham morrido, nenhum historiador jamais ia ficar sabendo o paradeiro de Morena do Vinho. Assim, porque assim, segundo relatos que eu já li por aí em livros, né, em documentários, né? Assim, foi devido à idade, né? A idade. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Eu discordo, porque eu, respeitando a idade do papai, respeitando a idade dele, eu passei também a dar entrevista em cima daquilo que ele dava, até porque ele parece que tinha vergonha de falar com o Inácio, que não estava em busca dele, sabe, que revelou. Tanto é que eu fiquei, se descobriu o Inácio, eu tinha mais ou menos 10 anos, meus irmãos todos sabem que aquela foto, a gente já tinha aquela foto e sabia que era nosso irmão. Aquele negócio dele falar que eu chamei os filhos e revelei, não houve nada daquilo. Eu passei a confirmar, respeitando ele, até com medo dele me matar. Porque depois que eu passei a saber que ele foi sido do grupo de Lampião, eu passei a ter mais medo dele. Você tinha medo dele? Eu temia ele? Eu temia. Você tinha medo? Tinha. E assim, Nelly, então assim, você segurou essa versão, assim, devia ser por respeito a ele, né? Isso. Até por temer ele, você segurou a versão que ele, assim, que ele apresentou, é isso, né? Isso. Porque, na verdade, a história do cangaço veio depois que o Inácio apareceu. Certo, assim, a pergunta que eu ia fazer a você, né, já fiz pro seu irmão já anteriormente. Assim, quem primeiro tocou no assunto? Foi seu pai ou foi sua mãe? De quê? Sobre o cangaço. Quem primeiro tocou no assunto, dos dois? Você descobriu o Inacinho, né? Não, foi... E você falou, quando, né? Eu liguei... Quem primeiro abriu o jogo? Quando eu liguei pro Tacaratu, que eu procurando... porque eu procurava Tacaratu, porque um dia ele falou em Tacaratu. Eu falei assim, então pai, então eu faço achar o Inácio. Aí, só que ele mentiu para mim, falou assim, não, quando nós saímos de Tacaratu, o padre Federico já tinha mudado de lá, já tinha ido para outra cidade. Eu esqueci o nome dessa cidade. Mas de vez em quando vem na minha cabeça. E quando vir na minha cabeça, eu vou lembrar e vou te falar. Tá. Mas aí eu peguei, como eu sou teimosa, aí um dia eu falei assim, gente, eu vou ligar para esse Tacaratu, porque alguém nessa cidade, aí eu pedi o 102 para me dar o telefone de um cartório da cidade, de uma casa paroquial. Primeiro eu liguei para a casa paroquial. Isso foi no dia 28 de outubro de 2005. Aí eu liguei para o Tacaratu, quem me entendeu foi uma moça que chama Sandra. Aí comecei a chorar, porque eu estava emocionada já, porque era o meu primeiro passo. Eu queria alguém naquela cidade que ia me informar para onde que o padre Federico tinha mudado, né? Então a moça falou, minha filha, o padre Federico, ele nunca mudou de Tacaratu, ele viveu e morreu aqui. Aí eu desabei a chorar, porque, senhora, alguma coisa está errada. Aí eu passei, sabe, porque papai falou que ele tinha mudado e que ele ia lembrar o nome da cidade que ia me falar. Aí a moça pegou e falou assim, moça, tem um rapaz aqui
que ele trabalha aqui na paróquia, e ele trabalha na casa paroquial, ele chama Murilo Bentinho. Ele sabe toda a história de Itacaratu. Eu vou pedir, depois ligue para ele. Eu falei assim, não, moça, vou fazer o contrário. Peça para ele, já tinha telefone em casa, peça para ele me ligar a cobrar, que eu quero conversar com ele. Pode pedir para ele me ligar a cobrar. Quando a moça contou para o Murilo que tinha uma moça em Belo Horizonte, falando que era irmã do Inacinho, em Itacaratu, todo mundo conhecia a história do Inacinho, né? O Murilo nem me ligou e nem a cobrar não foi. Quando o Murilo me ligou, ele falou assim, eu fiquei sabendo que você está procurando o Inacinho, o que você é dele? Eu falei assim, sou irmã, como é que chama seus pais? Eu falei, Jovina Maria da Conceição e José Antônio Souto. Ele falou assim, ô moça, desculpa eu te decepcionar, mas o Inacinho que o padre Federico criou, ele é filho da cangaceira Durvinha, Durvalina, e do cangaceiro Moreno, mais conhecido aqui na região como Morenagem. Meu mundo veio abaixo, sabe? Meu mundo, eu olhei, meu pai, ele lia até os 90 anos, ele ainda lia jornal sem usar óculos. Eu olhei para meu pai, ele estava vestido, tinha acabado de sair do banho, estava todo perfumado, olhei para ele vendo o jornal, olhei para ele e disse, papai cangaceiro, e agora, o que eu faço? Eu estava sozinha em casa com ele, porque minha mãe tinha ido para a casa do Preto. Tinha sido aniversário da filha do Preto, e como lá tem uma escada, tem uma rampa, mamãe não tinha, já estava fraquinha, aí ela deixou para eu vir embora na segunda-feira. Eu olhei para o pai e falei assim, papai, eu achei o Inacinho. O quê? Papai, eu achei o Inacinho, mas com medo do papai me matar, porque naquele momento eu já estava com medo dele por ele né? Porque era cangaceiro. Cadê ele? Eu falei assim, papai, estou morando no Rio de Janeiro, porque o rapaz de Itacaratu já tinha me dado informação que ele era casado, tinha 2 filhos, e era da polícia e estava no Rio de Janeiro. Eu menti, naquele momento menti para o papai, cadê ele? Papai está no Rio de Janeiro e ele já sabe nosso endereço, ele vai ligar para a gente, para combinar com a gente vir aqui. Mas eu menti rápido, porque pensei assim, se papai me matar, querer me matar, ele não vai me matar, porque sabe que o Inacinho está vindo aí e vai descobrir, sabe? Aí papai ficou, cadê o homem? E Dinho também, cadê o homem? E todo mundo em Itacaratu lutando para entrar em contato com o Inacinho, sabe? Foi quando o papai falou assim, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Aí ele levantou, eu vou lhe dizer uma coisa, eu mais a sua mãe, a gente era do Brando de Lampião. E eu não fui o primeiro homem da vida de sua mãe, não. O primeiro homem da vida, ele já me falou chorando. O primeiro homem da vida de sua mãe foi o Virgínio, cunhado de Lampião. E aquela cicatriz que ela tem na perna, aquilo não é... que ela falava que tinha caído numa porteira de uma cancela e tinha furado, sabe? Aquilo não é como ela te contou que é de cancela, não. Aquilo é bala, aquilo é chumbo, aquilo é um tiro que ela levou do coronel Zé Rufino no cangaço. A gente era do fundo do grupo de Lampião, mas você não pode falar isso com ninguém. Nem com seus irmãos, você não pode falar isso. Com ninguém! Você não pode falar isso com ninguém. Foi quando eu pego o celular e ligo pro Márcio, sabe? Márcio, eu descobri o segredo, papai, mamãe. Eu descobri Inacinho, que eles eram do grupo de Lampião. Foi quando? Isso foi mais ou menos dia 28 de... Mais ou menos, não, exatamente dia 28 de outubro de 2005.
todo mundo me cobrando do Inácio. O Jun era uma que me falava, cadê o homem, cadê o homem, cadê o homem? Mas eu tinha esperança que o homem ia aparecer, porque os meninos em Itacaratu estavam procurando ele para mim. Quando foi no dia 2 de novembro, alguém ligou para o Inácio, colocou ele a par da situação. Eu estava comemorando o aniversário de 96 anos do papai, era aniversário do papai, que era 2 de novembro. Quando o Inácio ligou lá para casa, querendo falar com a dona Nelly, sabe? Olha para você ver, com a dona Nelly, eu fui falar com ele, sabe? Depois eu passei, ele foi me fazer umas perguntas, eu não sabia responder, porque eu não conhecia nada da família da minha mãe. Passei o telefone para ele, ele conversou com minha mãe. Aí, quando nas perguntas lá, ele passou o telefone para mim e falou assim, mana, eu sou seu irmão, eu sou Inacinho. Aquilo me faltou ar. Eu falei, meu irmão, nunca mais eu sei que eu não morro de infarto, porque senão eu tinha morrido nesse dia do coração, porque eu saí gritando, meu irmão, achei meu irmão. Aí ele ia lá em casa, aí ele combinou que ia lá em casa no dia 12 de novembro, porque a família toda já tinha combinado, Timanu, tinha ido a família da minha mãe, de chegar dia 12. Quando foi no dia, aí dia 5 eu tinha um baile com o Márcio, que a gente fazia dança de salão, a gente era parceiro de dança, a gente ia fazer uma apresentação em Augusto Lima, lá uma festa lá. O filho do Inácio me liga, me chamando de tia. Meu pai hoje amanheceu se rolando no chão, ele já caiu a ficha. Convencido que realmente era, né? Meu pai hoje amanheceu se rolando no chão. Papai caiu a ficha que achou vocês. A gente pode ir aí dia 5? Eu falei, claro que pode. Eu desfazia qualquer coisa, qualquer compromisso. Liguei para lá, desmarquei, fiz faixa. Naquela época estava usando muito mensagem ao vivo, combinei uma mensagem ao vivo, comprei foguetes, contratei um moço para soltar. Sanfoneiro, né? Fiz faixas no bairro, só que ele me traiu, porque ele falou que combinou com o Márcio e com o Preto, meu irmão, que assim que ele chegasse em Belo Horizonte, que ele ia ligar, que era para meus irmãos ir buscá-los onde que ele estava, porque era a primeira vez que ele vinha em Belo Horizonte. Aí o Inácio não chegava e nem dava notícia. E lá em casa tinha uma varanda, como tem essa varanda? E quando eu chego assim na varanda, um moço com papel na mão, do outro lado, a cara do meu pai. Eu vi meu pai procurando endereço, né? Olhando o endereço. Era o Nacinho, sabe? Aí que eu desci, Nacinho. E foi o dia que o Inácio chegou na nossa vida, dia 5 de novembro de 2005. Maravilha. Eu falo que nesse dia eu ganhei todas as cenas. Hoje eu acredito que eu em cena. Esse dia eu ganhei na Mega Sena, ganhei em todas as cenas. Foi um dia especial para você, para seus pais, né, Li, né? Foi um dia especial para você, para seus pais, né? Nossa, para mim que procurava. Você não conheceu o irmão, né? Seus pais estavam 66 anos. Né? Era, 66 anos. Uma separação entre o Inácio, né? O filho deles, né? De 66 anos, né? Separaram eles, 66 anos. Ele faz uma pergunta a você aqui. Como você se sentiu ao saber que seus pais foram cangaceiros no passado? Qual foi a sua primeira reação ao saber? Ao saber? Tipo assim, a primeira reação do papai eu esperava, porque papai era muito bravo eu acompanhei muitas bravuras dele com empregado dele, ele dava um bote numa pessoa assim,
ele dava um salto com a peixeira e para brigar, sabe? Ele era bom de briga, bom na peixeira. E isso você presenciou isso aí, Eu né? presenciei, Eu presenciei também um fato que ele mexia com tijolos, e lá em casa tinha uma junta de boi, tinha uma olaria, e essa junta de boi sumiu. Foi um funcionário que trabalhava com ele que roubou, e o funcionário sumiu também. Mamãe fez uma paçoca, um preparado numa sacola lá para ele, no embornão, pôs água, fez uma paçoca, pôs rapadura, farinha dentro daquele embornal, e papai saiu no mundo, pôs a espingardinha nas costas e saiu atrás para a esqueci como é que chama a tal de serra. Saiu para procurar a junta de boi dele. Papai chegou com a junta de boi, mas o moço nunca mais chegou em Augusto Lima. Então você acha que... Ele, com certeza. Ô, Nelly. Oi. Assim, eu fiz essa pergunta pro seu irmão, né? Eu vou te fazer também. No dia a dia, sua mãe era uma pessoa alegre e descontraída ou mostrava tristeza, amargura? Como era Dovinha no dia a dia? Minha mãe era alegre, minha mãe era feliz, minha mãe, sabe? Tipo assim, nós tínhamos mania, como eu convivi com ela, no aniversário, como eu não tive infância, então toda festinha que tinha lá em casa, eu comprava bandeiras e balão. Eu gostava de fazer os aniversários dos meus irmãos, do papai, da mamãe, tudo com regado de balões e coisas que é para suprir aquilo que eu não tive na infância. Certo. E minha mãe cantava, tinha uma voz linda. Eu frequentava um grupo de jovem que chamava Joaque no Tupi. O pessoal gostava mais dela do que o que ela cantava ali? Hã? O que ela cantava? Ela cantava Mulher Rendeira, ela tinha uma voz linda, ela cantava Lá vem Sabino, mas Lampião, e ela chorava, sabe? Depois que eu fui saber o porquê, sabe, que ela chorava tanto, por que ela gostava dessas músicas. Assim, eles demonstravam, seus pais demonstravam arrependimento ou saudade do cangaço? O que você acha? Mostrava... Tinha hora que minha mãe falava que ela tinha vida boa no cangaço. Que tinha o amor dela, que era o Virgínio, que punha ela sentada no colo, que ela era toda cheia de pó de arroz, que ela falava. Toda cheia de pó de arroz. Toda cheia de pó de arroz, toda perfume, que ela tinha vida boa. Depois tinha um dia que ela falava, a gente tinha uma vida muito triste, a gente não tomava banho. Tinha dia que a gente pegava uma folha de orvalho, que ela achava no cerrado, aquela folha de orvalho que ela colocava na boca, só dava para molhar os lábios, mas era uma felicidade o dia que achava. Assim, então assim, a sua mãe tinha um misto de saudade e de arrependimento, saudade, né? de arrependimento. Não era um misto, né? E seu pai, né? Ele demonstrava saudade, arrependimento? Não. Como era? No final ele mostrava arrependimento. No fim da vida, né? Se fosse para ele voltar atrás, que o passado dele que ele deixava para trás, que ele não faria mais nada do que ele fez. Que assim, ele fez isso no fim da vida, né? Mas antes ele... no final da vida. E quando algum repórter perguntava para eles, Sou Moreno, o senhor fala que o senhor matou 21, o senhor matou foi 21 mesmo? Eu falei assim, que eu lembre, mas não era eu que matava, não. Quem matava era a bala do meu mosquetão. Não era eu, não. Era a bala do meu mosquetão que matava. Eles trouxeram algum bem material da época do cangaço? Joias, dinheiro? Olha, quando eu encontrei as coisas do Inacinho,
quando eu encontrei com essa foto do Inácio com a foto de outras pessoas lá, eu encontrei um pano, tipo uma flauta, aquelas flautas antigas, né? Cheio de porvilho. E nesse meio desse porvilho tinha muitos anéis, muito cordão de ouro, sabe? Muitos cordão de ouro, muitas medalhas. Mas e com o tempo, quando nós íamos para Belo Horizonte, minha mãe foi vendendo na porta, por exemplo, ela vendeu na porta um cordão de ouro para comprar uma televisão, essa televisão preta e branca, que foi da Telefunke. E aí a gente não sabia do valor histórico que tinha. Que veio do cangaço ainda, né? Assim, quais foram as atividades que seu pai exerceu para sustentar a família aqui em Minas Gerais? Ah, tá. Papai mexia com roça primeiro lá no pé da serra. Ele tinha tipo uma fazendinha, mas quem tirava o leite era minha mãe. Quem pegava no pesado era minha mãe. Tirava o leite da vaca, a gente tinha ela comprava umas canequinhas assim, para a gente tomar leite no curral, tirado na hora, sabe? E papai ficava na caçada e na mulherada. Ela marcava encontro, ele marcava encontro com as mulheres marcava encontro com as mulheres nos matos, sabe? E minha mãe sabia. Engraçado é que papai, ele fez muito, colocou nessas andanças antes da gente nascer, papai colocou mulher no mesmo rancho para morar, para dormir com ele. Um dia era minha mãe, um dia era o papai. Hoje eu entendo por que minha mãe era casa, submissa, né? Porque ela sabia o homem que ela tinha, que era perigoso. Aqui em Minas Gerais, seu pai possuiu e administrou alguns cabarés, né? Foi. Que eram chamados Campo das Flores. Campo das Flores. Fala-nos um pouco desse período, sobre esse período, né? O que você traz na lembrança sobre esse período? O que eu lembro, o que eu trago na lembrança desse período, é que quando eu ia visitar o meu pai no Campo das Flores, eu ia visitar meu pai, lá tinha uma sinuca, os homens tudo ficavam jogando sinuca e tomando suas cachaças, suas cervejinhas. Quando eu estava chegando de Belo Horizonte, chegando para visitar meu pai, para ver como é que ele estava, eu ia no cabaré. Aí os moços cresciam o olho em mim, né? Eu sei que as raparigas falavam assim, essa aí não mexe com essa aí não, que essa é filha do homem. Essa é filha do homem, não mexe com essa não. Aí eu ia visitar meu pai no cabaré, para saber como é que ele estava. Eu já estava em Belo Horizonte. Você presenciou algum fato de seu pai, assim, se debater com alguma pessoa? Tem alguma agressividade lá dentro do prostíbulo com alguém? Ele... Briga, alguma discussão? Muitas discussões. Né? Às vezes os caras não queriam pagar uma mulher, ou não queriam pagar a cerveja que gastou, sabe? E ele descia o pau. E a agressividade dele, tinha um moço lá em Augusto Lima que chamava Siriaco. Esse Siriaco, ele era o metido valente, era ele Pernambuco que era metido os valentes da cidade, né? Pernambuco era seu pai, né? Pernambuco era meu pai. Dele, né? Por ser Pernambuco, né? Então, o Pernambuco era metido a valente, o Siriaco era metido a valente. Eu sei que um dia eles se encontraram e um deu couro no outro. O papai deu um couro nesse Siriaco. Esse Siriaco acho que ainda vive ainda. Como sua mãe se sentia em saber que seu companheiro, no caso seu pai, administrava um prostíbulo? Minha mãe era submissa, coitada, ela não opinava não, sabe? Tipo assim,
Papai foi muito sacana com minha mãe. Minha mãe tinha amante, vizinha, que era amiga da minha mãe. Quantas e quantas vezes papai ia para casa da amante levando 1 quilo de carne assim. Lá eles usavam muito colocar a carne num pedaço de barbante. Sim, sim. Sabe? E a gente encontrava com o papai e a gente pensava, oba, hoje a gente vai comer carne. Quando acaba, papai pulava a cancela e era para casa da outra pessoa. De outra pessoa, de outra mulher, sabe? E assim, como era a convivência do casal Jovina Maria da Conceição e José Antônio Souto? Como era a convivência deles, o dia a dia? Assim, era de respeito, não tinha carinho, não. Não tinha carinho, não tinha... Papai nunca brigou com um papai. Mas havia respeito entre os dois, né? Havia respeito. Só respeito. Não havia mais nada, não havia... Parecia que havia respeito e gratidão. Assim, existe algum segredo que seus pais revelaram apenas no seio familiar e que você agora poderia revelar pra gente? Algum segredo que ele comentou apenas no seio familiar, ou ele ou sua mãe, né? Sempre tem aquele segredo, né? Que combate só entre 4 paredes. Você sabe algum segredo, algum não, que ele revelou, não sei, ele, sua mãe? Não, ela não revelou nada. Sobre crime, sobre a vida passada? Não. Pós-cangaço, nada, né? Se ela fez alguma coisa, ela morreu com ela, tipo assim, até respeitando a gente para não dar mau exemplos. Eu acredito que foi isso. Certo. As barbaridades que eles fizeram, que foram cometidas, eu acho que levou aquilo com eles para não deixar para a gente um mau exemplo. E assim, Nelly, como era a relação do ex-cangaceiro Moreno com aqueles que eu procurava para entrevistá-lo? Ele recebia bem, ele falava sempre a mesma história? A princípio ele começou a esconder muita coisa, a contar muitas histórias que não era, porque ele, na verdade, ele tinha medo. Na cabeça dele, ele era cangaceiro ainda. Na cabeça dele, ele podia ser morto e degolado. O maior medo dele era de se ter a cabeça cortada. Mas ele tinha esse trauma, né? Ele trazia isso na cabeça, né? Tanto é que um dia, quando, logo em Belo Horizonte, alguém soltou um tiro, ele saiu rolando no chão. Quando ele percebeu. Isso aqui em Belo Horizonte já? Isso. Aqui em Minas? Ele saiu rolando. Assim, teve um caso desse semelhante na Bahia, né? Por causa ele passou na Bahia quando vinha em fuga, né? Então, e aqui também tiro, teve, né? Isso. Teve aqui. Em Bom Jesus da Lapa, né? Aqui também teve, na praça da estação. Na praça, acho que era a época de São João, teve um tiro. Aí ele saiu rolando também. Nossa, aí ele foi, nossa, né? Acabou isso. Porque em São José da Lapa também teve isso. Isso, exatamente. Assim, em alguma dessas entrevistas, Moreno, seu pai, se aborreceu com alguma pergunta ou contradição? Em caso afirmativo, você conta o fato. Um fato em Fortaleza, uma discordância lá com um amigo, até que eu gosto muito dele, até no momento eu saí de perto, sabe? Porque ele ele ficou nervoso com o escritor, sabe? Uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito muito. Só que ele falou assim, não era o senhor que estava lá, não, quem estava lá era eu. E para me matar mais um ou menos um não faz diferença, não. Eu saí de perto de fininho, porque eu fiquei com vergonha, porque eu gosto muito dessa pessoa, sabe? Mas houve uma discussão, sim. Ele falava, quem estava lá era eu. Às vezes, quando ele via alguma coisa em televisão, alguma reportagem de Dadá dando entrevista, outras pessoas, olha só que mentira, não estou ouvindo nada disso, não. Eu tenho uma pergunta pessoal para você. Você guarda alguma mágoa de seus pais? De mamãe, não. Minha mãe eu guardo muita saudade. Agora do papai eu guardo mágoa. Guardo
guardo, tipo assim, hoje eu não guardo não, já passou. Porque eu fui a única filha que tive cuidados com ele. Eu estando aqui, ele estando em Corinto, mesmo em Cabaré, eu saía daqui, enfrentava Cabaré, entrava no Cabaré para ver como é que ele estava, né? E ele, como ele gostava muito de uma menina lá em Corinto, um dia uma amiga minha me ligou, falou assim, olha Lili, ontem eu estava num velório e vi um assunto lá que tem um velho que está abusando de uma menina. E esse velho é seu pai, vem buscar ele. Foi onde que eu peguei meu namorado, o Márcio, na época, né? E nós fomos lá buscar meu pai para trazer para Belo Horizonte. E trouxe ele para cuidar dele. Eu cuidei dele dessa época até para cá. Ele não tinha plano de saúde, se tivesse que dormir no hospital, passar a noite numa cadeira dura, era eu, porque meus irmãos não estavam nem aí, sabe? Aí, a mágoa que eu tenho dele é porque mamãe já tinha morrido, isso foi mais ou menos em 2009, quando papai falou assim, eu não podia trazer a menina porque sua mãe era viva. Agora que eu sou viúvo, por que eu não posso trazer a menina? Porque não pode, pai. Arruma uma mulher da minha idade que eu deixo o senhor trazer. Mas uma menina não. Eu vou ser preso e o senhor vai ser preso também, vai ser feio. Assim, então Aí ele falou assim, velho não presta, não. Sabe? Assim, então essa é uma mágoa que você trouxe dele, né? Não, a mágoa dele é que ele me né? deu um cartão de banco, até da Caixa Econômica, um cartão velho. Olha se tem alguma coisa lá para mim nesse cartão. Como ele dormia muito cedo, e esse dia eu estava de plantão, eu cheguei mais tarde em casa, ele dormia cedo. No outro dia, que era um sábado, eu entrei no quarto dele e falei, benção, pai. Ele falou, Deus te abençoe. Mamãe já tinha morrido. Pai, aqui seu cartão. Nesse cartão não tem nada. A moça perguntou se o senhor tem outro, porque esse cartão não tem mais validade, não. Já saiu outro modelo, né? Esse não. Aí ele estava deitado e foi levantando e foi falando assim, fale mais alto que eu não estou assuntando. Na medida que ele foi falando mais alto que eu não estou assuntando, eu fui falando mais alto. Quando eu falei mais alto, ele me deu uma bengalata, que essa bengalata doía em mim até ontem, porque agora não dói mais não, acabou, sabe? Já passou, né? Já passou. E foi aonde que eu dei um gelo nele, sabe? Sim. Aí, a partir desse gelo, eu fui morar na casa do Murilo, porque eu achei um desaforo. E também já tinha uma menina que morava comigo, sabe? Certo. Que já olhava. Então assim, foi uma mágoa que você teve, mas perdoou, né? Perdoei, foi passou. Perdoado, né? Passou. Que isso não sirva de peso para ele. Lili, qual foi o crime praticado por Moreno que mais te chocou? O cangaço? Isso, entre todos os crimes dele praticados durante o cangaço, qual foi aquele crime que mais te chocou? Eu acho que foi quando... Todos me chocaram, sabe? Mas quando ele conta que chegou empurrando um cara, que ele nem sabia porque que o cara ia morrer. E ele matou o cara sem saber por que estava matando. Isso, foi o primeiro crime dele dentro do cangaço, né? Então pra você esse foi o que mais te chocou, não é isso? Não. Entre todos os crimes que ele praticou, foi um deles, né? Esse foi um deles. E foi um crime que não teve motivo, né? Foi um crime, né? Foi uma prova de fogo, né? Não teve motivos. Assim, esse crime foi... Ele matou sem raiva, sem motivo. Sem motivo nenhum, né? Vamos falar agora de Durvinho e Virgínio, que foi o primeiro companheiro da sua mãe, né? Assim, qual a lembrança que sua mãe tinha de Virgínio, né? Que foi o primeiro companheiro dela dentro do cangaço, né? E só tinha lembranças boas. Mamãe nunca deixou de amar o Virgínio. O que ela falava? Ela sempre falava que o grande amor da vida dela foi o Virgínio. Ela confessava isso na cara do meu pai. Sempre? Sabe? Sempre, sempre. O homem que eu mais amei foi o Virgínio. Era o homem mais bonito do cangaço.
E assim, o que ela falava mais? Ela nunca esqueceu dele. Não, né? Nunca esqueceu. E assim, no ambiente familiar, seu pai assim demonstrava sinais de agressividade no dia a dia, com a família em casa? Não, tipo assim, uma vez ele me deu um couro, porque eu via sempre ele falar com minha mãe assim, a Lili ainda não ficou moça, mas eu não sabia o que era ter ficado moça. Um dia eu fiquei moça e não sabia o que era. Aí eu levantei com meu vestidinho sujo de sangue. Aí ele me deu uma pisa, porque o meu vestido estava sujo de sangue. Aí ele me deu uma escorreada. Assim, essa pergunta eu já te fiz antes, né? Mas eu queria que você me reconfirmasse a resposta, tá bom? Então vou voltar ao assunto Virgínia novamente, né? Sim. Assim, como seu pai reagia sobre o fato de sua mãe falar assim abertamente que Virgínia foi o grande e único amor da vida dela? Como Moreno reagia? Olha, a reação que eu senti que ele tinha vergonha foi quando ele falou a gente era do grupo, aquela cicatriz na perna de sua mãe, que não foi cancela nada não, aquilo foi bala, aquilo foi tiro no cangaço. E a gente era do bando de Lampião. E eu não fui o primeiro homem da vida de sua mãe, não. O primeiro homem da vida de sua mãe foi Virgínia, cunhado de Lampião, e ele falou chorando. Naquele momento eu senti que alguma coisa que ele tinha vergonha de... Ele tinha mágoa, né? Tinha mágoa, né? Tinha algum ressentimento. Naquele momento eu senti ressentimento de minha mãe não ter sido dele não ter sido o primeiro homem dela. Nesse dia eu percebi isso. Poderia ser, apesar dos pesares, né? De todo o sofrimento que seu pai causou para sua mãe, né? Em vida, como seu pai reagiu com a morte dela, né? Como ele reagiu após a morte dela? Ele foi tranquilo. Eu achei ele apesar dele ser muito durão, eu achei que ele foi defiando muito, que ele defiou muito. Eu achei que ele até chegou a uma certa depressão, porque ela morreu em 2008, quando foi em 2010, ele estava sem entusiasmo, sabe? Ele estava sem motivo de viver. Eu senti que ele que ele teve sentimentos, mas sem demonstrar, sem comentar. Agora, ele chorou muito. Engraçado que no dia do enterro dela, que ele estava lá enterrado, ele falou assim, eu que não combinei com sua mãe, porque senão tinha trazido uns fogos para soltar hoje. Se eu tivesse combinado com sua mãe, eu tinha trazido uns fogos. Mas, minha filha, no dia do meu enterro, você vai fazer o seguinte, você vai soltar uns foguetes. Porque se eu não fui morto por tiro, eu quero que no meu dia do meu enterro tenha foguete. Assim, como realmente teve, né? Quando ele faleceu em 2010, né? Teve uma queima de fogos, né? Teve uma queima de fogos. É isso? A pedido dele em vida ainda, né? Ele pediu para queimar os fogos em vida, né? Até uma televisão daqui, um programa daqui, me criticou bastante, porque como pode, como é que pode o homem morto lá e ser saudado com fogos? Eu até passei um e-mail para a televisão justificando que foi pedido dele. Ele deu um assunto que foge um pouco do assunto cangaço, né? Jacaré, irmão do seu pai, né? Sim. Ele foi um dos acusados do assassinato do coronel Delmiro Gouveia, né? Foi. E foi um crime que até hoje, o submandante, sobre o executor do crime, né? Até hoje não foi totalmente esclarecido, né? Mas segundo informações, Jacaré, após matar Delmiro Gouveia, passou em Brejo Santo, comentou com familiares, não é isso? No estado do Ceará. Ele passou em Brejo Santo, Ceará, e comentou com familiares lá que tinha assassinado Delmiro Gouveia. Você confirma essa história? Eu confirmo, porque teve o Cariri Cangaço e tem um grande amigo meu que lançou um livro defendendo meu tio Jacaré. Eu gosto muito e respeito muito esse meu amigo
eu não sei nem se eu posso citar o nome dele, mas é um escritor de Paulo Afonso que eu amo, de paixão, que eu respeito muito. Ele até me deu um livro dedicado, que eu gosto com muito carinho desse livro, que ele escreveu o livro defendendo que Jacaré foi que matou Ademiro Gouveia. Para aproximar mais da família do meu pai, em Brejo Santo, depois que terminou o Cariri Cangaço, vai eu para Brejo do Santo. Então tem um senhor lá, que é um sobrinho do meu pai, ele já tem hoje 90 e tantos anos. Eu cheguei com o livro e falei assim: tio, acho que eu chamei ele de tio ou primo, esse livro aqui tá defendendo o Jacaré, que não foi ele que matou o Delmiro Gouveia. Eu não posso dar esse livro para o senhor, porque já está dedicado a mim, mas se o senhor quiser um livro desse, eu sou amiga do escritor e compro um para o senhor e mando para o senhor quer? Esse livro está defendendo o Delmiro, está defendendo o Jacaré? Eu falei assim, tá. Eu não quero, porque isso é mentira, isso é engano, porque Jacaré passou aqui e confessou que tinha matado um coronel em Alagoas. E seu pai confirmou essa história do Jacaré? Papai defendia, né? Papai defendia o Jacaré. Falava que não foi ele, né? Papai defendia, papai não confirmava, não. Assim, segundo Mas assim... eu acho que papai também não sabia, não. Papai estava no cangaço, né? Assim, segundo o seu ponto de vista, você acha que o assassinato do Delmiro Gouveia é um caso esclarecido? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem mistérios. Você acha que não foi só o Jacaré, que não... Não, assim... eu acho que foi o Jacaré. Infelizmente, eu acho então, assim, que foi então o Jacaré. O autor, na sua opinião, está definido, né? O autor do assassinato do Delmiro Gouveia, foi enganado. Na sua opinião, está esclarecido. Foi o Jacaré, né? Para mim, pelo que um parente de Jacaré, um parente de sangue muito próximo ter falado isso, que garantiu que ele passou lá e afirmou. Eu falei com ele: o senhor quer um livro desse? Não, não quero, porque se esse livro estiver defendendo o Jacaré, eu não quero, não. Ele não quis, porque o Jacaré passou aqui, confirmou, Jacaré passou aqui e falou para se esconder, que precisava se esconder, porque ele tinha matado um coronel em Delmiro, em Alagoas. Né? Em Alagoas. Cidadela, então assim, vamos encerrar nossa entrevista, né? E assim, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, né? Sim. Aí fica agora a seu critério, fica à vontade, tá? Faça suas considerações finais. Eu sinto muito a falar isso, mas eu ainda quero conversar isso com esse autor, sabe? Para ele, quem sabe, entrevistar essa pessoa em Brejo de Santo, para ele ter outra opinião, sabe? Ter a mesma opinião para eu ouvir isso com mais clareza, porque é um parente do Jacaré que falou isso. Não foi uma pessoa qualquer. Certo. Sabe, não foi um estranho que falou isso. Porque se fosse um estranho que tivesse falado isso, eu ia ficar em dúvidas. Mas não foi uma pessoa estranha, foi uma pessoa ligada ao tio Jacaré. Infelizmente, não é porque eu sou sobrinha do Jacaré que eu vou acobertar uma coisa dessa. Até pelo bem do escritor, que eu gosto muito, em consideração a ele, em respeito a ele, para ele entrevistar essa pessoa com mais clareza. Certo. Então, assim, eu particularmente, né, quero te agradecer por nos conceder essa entrevista, tá? A minha e a nossa amiga Adalto Silva também, que está aqui acompanhando, né, as gravações. E assim, quero te agradecer e você fica à vontade para fazer algum agradecimento para alguém, né? Eu quero agradecer, sim. Eu quero agradecer aqui o doutor Ivanildo Silveira. Ivanildo Silveira, Natal. lá de Natal, Rio Grande do Norte. Uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele, porque aquele túmulo que nós visitamos hoje, se não fosse Ivanildo, a gente não teria visitado aquele túmulo hoje. Que foi graças ao Ivanildo, a carta que ele fez para o doutor
para o prefeito de Belo Horizonte. Sim. E que a gente visitou aquele túmulo hoje, que você viu que o túmulo é reconhecido, certo. é histórico. Agradecer ao João de Souza Lima, que é uma pessoa que eu gosto muito. Agradecer ao prefeito de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda, por esse túmulo que ele deu aos meus pais. Como ele falou, eu estou oferecendo, não porque seus pais fizeram parte da história de Minas Gerais. Eu estou oferecendo porque ele fez parte, seus pais fizeram parte da história do Brasil. Reconhecido por ele, porque o Dr. Márcio Lacerda. Eu quero aqui, meus grandes amigos, você, Adalto, que eu amo muito. Eu também te amo. Tá? E você, Geraldo Júnior. Carinho, estou muito feliz de vocês estar aqui no meu assim, a felicidade é nossa, pra gente é felicidade imensa poder hoje estar aqui, né? Entrevistando você, entrevistando seus irmãos, né? Então, assim, pra gente é uma satisfação imensa estar aqui hoje, tá? Estou muito feliz. Tá? Estou muito feliz por vocês estarem aqui. E fica à vontade. Espero que vocês voltem outra vez. Com certeza, tá bom? Então, assim, eu só tenho que te agradecer a toda a família, tá bom? Obrigada. Como eu te falei, olha, esse momento aqui é um dos momentos que mudou minha vida após saber da história dos meus pais no cangaço. Isso aqui foi um momento que cresceu na minha vida, porque se não fosse papai e a mamãe ter sido do grupo de Lampião, vocês estariam aqui na minha casa me entrevistando. É mais 2 amigos e eu ganhei muitos amigos, sabe? Que são historiadores, que são escritores. É uma família que eu tenho hoje. Sabe? Hoje eu tenho uma grande família no Nordeste. Eu tenho mais amigos hoje no Nordeste do que mesmo nas Minas Gerais. E para finalizar a entrevista, o nosso merchan, é claro, o nosso marketing, né? Não podia faltar, né? Ele, obrigado, tá, minha amiga? Tá? E até a próxima, tá bom? Tá bom. Forte abraço, tá?